Não, No StreamYard ele aparece também. Aparece? Ó, a Luciana já está conosco aqui. Luciana, então. Boa noite, Luciana. Nos vemos amanhã, no sábado de manhã, nos encontros com a Luciana, lá em São Francisco de Paula. Aí, Luciana, é a que tem. É Lúcia ou Luciana? Isso, Luciana, da Rama. Tem os travesseiros que ela vai doar, que é aquelas mulheres que fizeram lá em São Francisco. Ela que é dos travesseiros que eu vou trazer. Não é só travesseiro, é um carinho, né? É travesseiro, mais outra coisa, é todo feito com muito carinho. Para algumas pessoas especiais, já estamos selecionando, Luciana, as pessoas para entregar esses travesseiros. Eles vão fotografar e depois mandar para vocês. A Luciana já está aí na nossa live. Hoje vai ser uma live mais complexa, porque depois a Letícia vai falar também mais detalhes, mas temos uma diplomação de voluntários e voluntárias na paróquia da Ascensão, promovida por um vereador de Porto Alegre, que até se exiliu aqui do Salão da Ascensão para guardar algumas coisas que foram depois repartidas em pessoal do clube de futebol, não vou mencionar para não fazer propaganda, nem do vereador, nem do clube. Mas depois vocês vão ver, porque eu vou entrar aqui, depois vou entrar de lá da cerimônia, ao vivo aqui, para assim, vocês verem. Nesta última live da Diocese Meridional, porque começam a partir da próxima quinta lives provinciais sobre os biomas, né? Tentando construir uma política ambiental da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, já vai começar a partir da próxima quinta. Então, hoje a Letícia, o Gui, o nosso engenheiro ambiental, Guilherme Ramos, lá da casa dele, e eu agora vou para o Salão da Ascensão, então, de lá também. Então, vai ser um repórter e tudo, vai ser uma... Vamos ter uma chamada ao vivo hoje. Live é alto nível. Além da nossa técnica aqui, a Paula, que está do lado, que não aparece na câmera, está sempre aí, fazendo a produção até, vendo quem que vai segurar o quê, como vão fazer. Então, mas foi muito bom essa caminhada. Em setembro terminam as lives provinciais. Aí veremos como está a situação e o que vamos fazer. Até lá a gente pensa para ver, até para nos engajar nesse processo provincial que acontecerá depois de setembro, né? Vamos ver. E aí a gente decide se vai ter alguma live semanal ou com menos frequência. Mas tem sido um bom lugar de reflexão, então podemos manter de alguma forma no futuro. Como estamos de gente aí? Entrou mais gente? Senão eu posso fazer a oração inicial, então. Temos a Gabriela do Caio também se encontra. Não, a Gabriela do Caio está aí. Estamos conversando pelo WhatsApp há pouco tempo. Também lá São Leopoldo, Caio, São Leopoldo. A esposa dele também é a reverenda Ariane, que é pároca em Montenegro, que foi um dos lugares bem atingidos. Inclusive, tiveram... O irmão da Ariane foi uma das pessoas bem atingidas lá em Montenegro. São Leopoldo também foi bem atingido, também foi. São Leopoldo também, nós ajudamos uma escola em São Leopoldo, né? Mas graças a Deus, na nossa paróquia, que poderia ter sido atingida, não foi. É verdade. Vamos fazer a oração, então? Vamos. Então, vou fazer a oração por toda a humanidade, a página 89 do livro de oração comum, e na página seguinte, na página 90, a geral ação de graças. E aí vou deixar um momento para vocês aí, onde estejam, sejam que estejam vendo essa live agora, ao mesmo tempo, ou depois, para fazer suas orações por outras pessoas que estão precisando. Oremos. Ó Deus Criador e Protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor de tua Santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por teu Santo Espírito, que todas as pessoas que professam a fé cristã sejam conduzidas no caminho da verdade, em unidade, paz e retidão. Confiamos finalmente a tua bondosa mão, todas as pessoas que de qualquer modo se achem aflitas ou perturbadas na consciência, no corpo
ou na situação de vida, especialmente as atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas por outros eventos climáticos em outras partes do Brasil, e particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. Vamos neste momento de silêncio para pensar e mencionar internamente nomes e situações de pessoas, muitas das quais ainda não resolveram a sua situação ou que estão passando por outras situações no meio desta crise. Suplicamos que as confortes e alivies em todos os seus problemas, dando-lhe paciência no sofrimento e força para vencer suas aflições. Isto nós te rogamos por amor de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos dar graças a Deus, já que estamos lembrando das pessoas voluntárias que se doaram durante esse tempo, estaremos lembrando disso agora no Salão da Ascensão. Onipotente e misericordioso Deus, nós te rendemos os mais humildes e sinceros agradecimentos por toda a tua ternura e bondade para conosco e para com todas as pessoas. Nós te agradecemos pela generosidade, pela entrega de muitas pessoas que se doaram de muitas formas, às vezes algumas atingidas, e se doando também em favor de outras, e também se doaram em favor de pets, em favor de muitas outras situações, né? Para ajudar a superar esta crise, esta tragédia, ou calamidade, como queiram chamar, né? Então, agradecemos por todo esse trabalho voluntário e por Deus que deu força, né, a todas essas pessoas para fazer esse trabalho. Nós te bendicemos por nossa criação, preservação e por todas as bênçãos desta vida, principalmente por ter um inestimável amor, a redenção do mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios de graça e esperança da glória. E te rogamos, nos concedas tal apreciação de tuas misericórdias, que nossos corações exultem de sincera gratidão, e que proclamemos teus louvores não somente com nossos lábios, mas com as nossas vidas, entregando-nos inteiramente a teu serviço e andando na tua presença em santidade e retidão todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo e o Espírito Santo seja toda honra e glória por séculos sem fim. Amém. Amém. E oremos como Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu vou lá para a Paróquia da Ascensão, na cerimônia de declamação de voluntários. Vou entrar por lá em algum momento aqui na nossa live e deixo vocês com Letícia e com Guilherme para continuar conversando. Como vai continuar nosso processo, já que não haverá mais lives na quinta-feira. Então aí a Letícia vai dizer como os canais de comunicação se mantêm, porque ainda temos muito trabalho para fazer. Temos bastante trabalho para fazer. Né? Então, boa live e nos encontramos desde lá. O repórter Bispo está indo lá para a cerimônia. Vamos ampliar os cabos do Bispo, agora vai ser nosso repórter ao vivo, na nossa live. Tá? Nós vamos continuar aqui. Ele vai acompanhar a diplomação, o momento de confraternização das equipes de voluntários que trabalharam durante a enchente, que estão atuando também, né, nos projetos aqui, mas que atuaram principalmente durante a enchente na Ascensão. Selecionando material, arrumando roupa, descarregando muito caminhão de doação que veio. Então, a gente tem esse reconhecimento para as pessoas, cerca de 50 pessoas vão receber essa diplomação hoje. Ele vai fazer um pequeno momento de confraternização. E enquanto o nosso repórter, Bispo, sai do live, vai fazer uma entrada ao vivo, eu vou então convidar o Guilherme, nosso engenheiro ambiental, para falar um pouco sobre as políticas ambientais da Igreja Anglicana. Né? Ele esteve, né, Guilherme, fazendo uma apresentação sobre isso. E eu vou intermediando aqui para ele, junto às perguntas de vocês, os comentários. Eu já vi ali que o Caio comentou que faltou 80 metros para entrar água na nossa igreja, né? Mas numa bênção, a gente é protegido lá em São Léo. Né? Mas, Guilherme, conta para nós um pouco como é que foi esse trabalho, né, de
atuar nessa questão que está se criando essa política ambiental, né? Uhum. Então, a gente teve na semana passada um encontro de formação da Área 1, que pega a região sul do Brasil, né, as dioceses aqui da região sul, e lá a gente fez essa apresentação da política ambiental da Igreja Anglicana no Brasil, que está sendo desenvolvida pelo Grupo de Justiça Ambiental. O reverendo Caio, que está aí nos escutando, participou desse curso de formação, então para ele não vai ser tanta novidade, mas para o resto do pessoal a gente aproveita e traz essa informação também, né? Principalmente porque depois a gente vai ter um guia de boas práticas ambientais que a gente vai implantar em todas as comunidades da igreja. Então, é bom que o pessoal vá se acostumando, já entenda o que a gente vai tratar, por que a gente vai fazer esse trabalho. Então, eu tenho essa apresentaçãozinha, e hoje é um bom dia para a gente falar disso, porque vai marcar o encerramento dessas nossas lives que estavam sendo feitas aqui como algo emergencial, né? Que a gente precisava ir atualizando o pessoal semana a semana. O que a gente esperava? Você mandou informação para a gente, os dados atualizados, né? Clima, orientações, tudo o que estava acontecendo. Foi um trabalho intenso da tua parte, a gente agradece muito. Eu agradeço pelo espaço aqui, porque também foi muito bom para mim também poder ter um espaço para compartilhar essas informações. Eu ficava angustiado de ver, nossa, vai encher d'água tal lugar, e a gente está se mobilizando para fazer algum tipo de trabalho lá e não vai dar para fazer, porque a água vai chegar. Então, eu ficava angustiado aqui em casa e não tinha um canal assim para transmitir essas informações, né? Então, foi muito gratificante para mim também poder usar desse espaço aqui para comunicar isso para o pessoal e tentar ajudar da forma que fosse possível, né, trazendo esses dados. Então, agora que a gente está numa situação um pouco mais tranquila, que a gente não tem mais tanto risco de subida dos rios, a gente vai poder passar para esses encontros de formação, onde a ideia daí vai ser com o apoio de pessoas especialistas de cada bioma do Brasil, trazer um pouquinho mais sobre esses biomas e as suas vulnerabilidades, né? Então, a gente está aqui numa região de Mata Atlântica, perto do bioma Pampa, também no resto do Rio Grande do Sul, e a gente vai poder aprofundar cada um desses biomas, quais são os principais riscos. Aqui tem mais risco de enchente, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente enfrentou esse risco de enchente, então essa é uma situação para a qual a gente tem que se preparar para os próximos anos. E, enquanto isso, na Amazônia, nesse mesmo período, durante o El Niño, eles passaram por secas severas, né, como nunca tinham enfrentado. A gente está vendo o problema de queimadas no Pantanal. Então, a gente vai estudar bioma por bioma, cada um sempre nas quintas-feiras, às 7h30. Isso, convido o pessoal, é um curso que vai estar aberto, né? As nossas lives vão terminar aqui da Diocese, temporariamente, enquanto esse curso que é da província vai estar no ar, não é? Isso. Inclusive, já está disponível o link com um formulário para o pessoal se inscrever, para a gente poder ter o contato de todo mundo, né? Mandar um aviso assim, quando vai começar cada uma das lives, para dar um lembrete. E possivelmente a gente vai até procurar fazer um certificado para fornecer para o pessoal que estiver presente em todas as lives, né? Para comprovar. Às vezes, quem faz faculdade ganha horas complementares, então tem esse ponto importante também, assim, de ter um certo controle para o pessoal se sentir mais engajado, né, participar de todas as lives. Então, elas vão começar... Eu acho que é importante a gente ter essa possibilidade de estudar, conhecer um pouco mais, né, ainda mais nesse momento que foi tanta coisa que nos pegou de surpresa, né? Uhum. A própria tragédia em si, ninguém estava preparado, ninguém estava esperando algo de uma dimensão dessa. Então, estudar e ir atrás é bem importante. E eu vou pedir só um minutinho antes da sua apresentação também, para a gente falar que dentro do Instagram da Diocese, a gente também tem um outro curso que é sobre socorro emocional, que também dá certificado, também dá horas essas, para esse momento que as pessoas estão precisando conversar, estão precisando de apoio emocional, estão precisando não só de ajudar, mas ser ajudado, né? Às vezes o curso é trabalhar internamente primeiro. Então, ali tem toda a informação, é um curso simbólico de R$30, que a verba reverte para a Diocese, é online também, 3 diazinhos, começa dia 23 até dia 25.
Tá? Então, quem quiser tem mais informações ali no Instagram. E eu não vou te atrapalhar, mas deixar você falar agora da engenharia e dessas políticas que a gente está construindo. Ótimo lembrete, ótimo curso também, a gente lembrar de quem apoia e quem dá amparo também tem um desgaste, precisa estar mais preparado, né, para ter esse suporte emocional e conseguir participar desses momentos mais sensíveis, assim, tendo um respaldo maior. Então, eu vou começar aqui a apresentar, compartilhar a tela para apresentar os slides. Aqui. Então, tem um sumáriozinho para a gente ter um roteiro, né? Vou fazer uma parte de sensibilização, depois eu vou falar da justiça ambiental e da política ambiental que a gente está terminando de desenvolver e vai começar a implantar na nossa província toda, né? Na igreja anglicana em todo o Brasil. E junto dessa política vai vir esse guia de gestão ambiental para a gente aplicar nas comunidades. Então, e lembrando, né, a qualquer momento a gente vai dar uma pausa para ver a entrega dos certificados dos voluntários lá com o bispo. Então, a hora Sim, que o bispo precisar, vai entrar. Está aparecendo para vocês os slides? Para mim tá ainda no primeiro card ali. Tá, acho que está aparecendo. Pra mim ainda tá, na live ainda tá o primeiro... Tá no primeiro card ainda. Então, agora foi para sensibilização. Agora sim. Tá, então vou ter que fazer com ele minimizado aqui. Daí vai atualizando. Então tá. A sensibilização é um momento que eu guardo aqui na apresentação para a gente pensar por que fazer tudo isso, né? E por que tem tanta importância a gente olhar para a questão ambiental hoje em dia. E, bom, a gente teve agora recentemente esse triste evento das cheias aqui, né? E ele nos traz a realidade, né? Nos mostra que as mudanças climáticas, os eventos extremos, eles estão presentes e afetam diretamente a nossa vida, assim como afetaram milhões de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas eu gostaria, então, de voltar um pouquinho essa história e a gente entender por que aconteceram essas mudanças climáticas, né? O que está por trás disso? Qual é o principal motivo? E aí eu quero resumir aqui 360 milhões de anos em 2 minutos para tentar contar essa história. E boa parte dessas reservas de energia que a gente consumiu enquanto humanidade, né, para fazer transporte, para movimentar nossas indústrias, a gente utilizou combustíveis fósseis, né, que eram carvão, gás, petróleo, e a maior dessas reservas era de carvão, e o carvão se originou há milhões de anos durante o período carbonífero. E o período carbonífero, o nome dele diz, é o período onde foi gerado, o que produziu o carvão, onde essas reservas de carvão se formaram. E há 360 milhões de anos atrás, a gente tinha uma configuração completamente diferente dos continentes, né? Ainda eles estavam todos juntos, a gente tinha muito mais faixa de terra próximo da linha do Equador, então a gente tinha muitas florestas, que hoje seriam tipo florestas tropicais, florestas úmidas, onde a gente tinha uma elevada produção de madeira, de árvores, e elas iam se decompondo, iam caindo, iam crescendo e foram absorvendo a luz do sol durante milhões de anos. E depois, quando elas caíam, eram muitas regiões pantanosas, e elas não se degradaram como se degradaria normalmente, que elas se destroem e formam de novo, já liberam o gás carbônico na atmosfera. O que aconteceu naquela época é que elas foram se achatando e ficando embaixo do lodo e formando reservas que, passando milhões de anos, formaram o que a gente tem hoje como carvão. A gente vai lá e extrai esse carvão debaixo da terra, queima nos fornos e aí sim devolve aquele gás carbônico, né? Aquele CO2 que estava armazenado, devolve para a atmosfera só agora. E a gente tem feito isso há mais de 100 anos de forma muito acelerada. Então, toda uma reserva que se formou de energia dessas árvores, que faziam fotossíntese e foram se decompondo, e um processo que demorou milhões de anos, reservando energia, a gente começou a liberar em algumas poucas décadas.
desde que quando começou a Revolução Industrial, né? Então, a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera foi muito grande nesse período. E os gases do efeito estufa fazem com que a atmosfera retenha mais calor hoje. E aí a gente acaba causando um aquecimento da atmosfera, um aquecimento médio da temperatura da atmosfera, um aquecimento médio da temperatura dos oceanos, que tem sido, em média, 1 grau. A gente está lutando, enquanto humanidade, né? A parte consciente da humanidade está em busca de não deixar passar de 1,5 graus de aumento da temperatura média da atmosfera. Porque quanto mais a gente sobe a temperatura, mais ocorrem eventos extremos, e aí mais a gente vai sofrer com secas, inundações, enchentes, tufões, tornados. Todos esses eventos climáticos extremos, eles se tornam mais frequentes em função desse aumento da temperatura. Só que, olhando agora esse fenômeno, que a gente causou esse desequilíbrio na atmosfera em poucos anos, e a gente começa a lidar com as consequências, se a gente olha do ponto de vista da justiça ambiental, a gente vê que a contribuição dos países, a contribuição das classes sociais para esse fenômeno, ela não se deu de forma igual, não foi, nem todo mundo tem a mesma culpa. E aqui eu trago um gráfico para mostrar os países que mais contribuíram para a questão de mudanças climáticas ao longo dos últimos anos. A gente vê que os países desenvolvidos, eles e os industrializados, foram os maiores responsáveis pelo consumo de combustíveis fósseis, como é o caso aqui dos Estados Unidos, em primeiro lugar, depois da China, da Rússia. O Brasil está aqui em quarto, configura como um país que contribuiu bastante também para a emissão de gases do efeito estufa. Só que o Brasil, ele contribuiu mais pela questão de desmatamento do que pela questão de industrialização. Então, a gente, separando esse gráfico aqui, ele tem uma parte cinza e uma verde. A cinza corresponde ao consumo de combustíveis fósseis e a verde ao uso do solo. Então, a gente tinha muitas florestas e o que foi desmatado aqui no Brasil contribui também para a emissão de gases do efeito estufa. Mas o que eu quero trazer aqui com esse gráfico é mostrar que teve alguns países que contribuíram mais e tem alguns países que vão sofrer mais com os efeitos das mudanças climáticas. Aqui tem um outro mapa que ele quer trazer a mesma informação de uma maneira diferente. Aqui são os mapas de todos os países, só que eles são distorcidos em função do quanto eles emitiram de gases de efeito estufa ao longo das últimas décadas. Então, a gente pode ver que a contribuição da China, que está bem grande aqui, a contribuição dos Estados Unidos e da Europa, ela é muito maior do que a contribuição da América do Sul, da África. Então, esses países foram os verdadeiros, os maiores responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa. Então, aqui eu estou fazendo esse link para a gente fazer uma visão crítica com um olhar de justiça ambiental para o problema que tem nos afligido aqui, para um problema que é um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar enquanto humanidade, né? E ter esse olhar crítico para as mudanças climáticas através da justiça ambiental. E fazendo o link entre justiça ambiental, eu quero trazer para uma ação prática que a gente vai implantar aqui na nossa igreja, que a política ambiental a ser implantada na igreja, ela está nascendo, está sendo proposta pelo nosso grupo de trabalho de justiça ambiental. Então, eu quero que essa visão de entender que parte dos países, parte da população, ela tem contribuições e sofre reflexos em níveis diferentes quando a gente fala de problemas ambientais. E essa questão de justiça ambiental, ela começou a ser trabalhada, principalmente nos Estados Unidos, na década de 80, se cunhou o termo racismo ambiental. E no início ela era tratada com esse tema, com esse nome, porque se percebeu que nos bairros de maioria de população negra, normalmente eram implantados os empreendimentos que normalmente a sociedade não quer, como as cadeias, como os aterros de resíduos perigosos. Então, a população desses locais se uniu, inclusive com a participação da igreja presbiteriana lá, fazendo protestos e dizendo, nós não queremos aterro sanitário aqui no nosso bairro. Nós não queremos que tenha um aterro de resíduos perigosos
bem aqui no nosso quintal. E com o passar do tempo, se viu que não era só a questão de raça que estava envolvida na seleção dos locais para definir o desenvolvimento das cidades, né? E definir onde seriam implantados tais empreendimentos. Se notou que também tinha um corte de classe social, um corte de gênero, tinha toda a questão dos povos originários e tudo que eles sofreram aqui na América e em outros continentes. Se notou também que as populações ribeirinhas, muitas vezes, são as primeiras que sofrem quando se implanta uma nova indústria e polui um rio, e elas são afetadas, não podem mais pescar, não podem mais fazer o uso da água. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve os 2 grandes acidentes envolvendo as barragens de mineração, né, que foi Mariana e Brumadinho. Então, tem toda uma intersecção entre as populações mais atingidas e as questões ambientais. E é com esse olhar que a gente quer implantar e desenvolver uma política ambiental para a nossa igreja. E agora, trazendo esse olhar... É um trabalho bem intenso, né? E envolve várias nuances, Sim. Tanto da igreja quanto de estudos de várias áreas. Né? Uhum. E aí a ideia é a gente trabalhar a questão ambiental sem esquecer desse olhar crítico e sem esquecer que aqui, onde a gente está, onde a nossa igreja está instalada, essas questões são muito visíveis, né? Então, eu trago aqui, por exemplo, o caso dessa cheia que a gente teve, tá? Se a gente fizer um cruzamento do mapa da cheia com um mapa da renda média das populações e aonde elas habitam, a gente consegue notar que as populações mais pobres, aquelas que tinham as menores rendas, elas foram as mais atingidas. Exatamente porque os locais que estão mais desvalorizados, normalmente são aqueles que estão mais propícios a receber as enchentes, né? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, Novo Hamburgo, São Leopoldo, a mancha de inundação, que é essa parte cinza, ela acabou atingindo exatamente os bairros mais pobres e a população mais vulnerável. A mesma coisa aconteceu em Canoas. O bairro do Matias Velho era um dos bairros que tinha uma população mais vulnerável. Inclusive, na parte onde a população era mais pobre, que era bem no fundo da Matias, foi a parte onde teve maior altura de água. E o mesmo fenômeno se repete aqui para Porto Alegre também. Aqui nesse mapa a gente pode ver a região de Porto Alegre, Vila Farrapos, Humaitá, uma boa parte da Zona Norte, bairro Sarandi, são bairros que o pessoal tem em média, uma renda menor e eles foram brutalmente enchentes. Uma das poucas exceções foi aqui Menino Deus, Praia de Belas, alguns bairros nobres aqui de Porto Alegre também foram atingidos pela enchente. Mas, de maneira geral, a gente pode ver que as populações mais diretamente atingidas foram justamente as populações que têm menor renda e, portanto, menor capacidade também, né, de superar e de reconstruir suas casas e de comprar de novo seus móveis. Então, por isso também, né, a importância de todo esse trabalho da igreja aqui, de coletar as doações, de fornecer as informações para o pessoal ir atrás dos auxílios, de dar esse atendimento também pastoral e o acompanhamento psicológico até, né, para as pessoas que foram atingidas, para elas conseguirem começar a retomar as suas vidas. E, então, agora, voltando para a política ambiental da igreja, ela está baseada nesses princípios de considerar as dimensões econômica, ambiental, social e da sustentabilidade, inclusive alinhadas com as marcas da missão da Conferência de Lambeth, né, onde foi trabalhada a 4ª e a 5ª marca da missão. Elas estão citadas explicitamente na nossa política ambiental. E ela é baseada em 9 compromissos, que eles estão aqui listados, né? Hoje eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido, não vai dar para falar de todos os compromissos, mas eles vão estar disponíveis, né, na nossa política ambiental, e eles vão estruturar as ações e motivar essas ações da igreja, pensando em meio ambiente e considerando a questão socioambiental.
Então, aqui também está citado como um dos compromissos atuar em parcerias e promover apoio às emergências relacionadas à justiça ambiental. Então, em parte, é assim, para estruturar e para incentivar aquilo que a igreja já tem feito, aquilo que a gente tem visto acontecer nas nossas paróquias, né? Que a gente fez por uma emergência, por necessidade, né? Mas agora vai ficar explícito também, né? Como um compromisso da política ambiental da EAB para todo o Brasil. E agora, já indo para a parte final, eu gostaria de começar a contar sobre uma das partes do nosso guia de boas práticas, que ele vai fazer parte da implantação da política ambiental em cada comunidade, em cada paróquia. Então, vai ser um guia bem simples e bem prático. Ele foi dividido em 8 eixos, para que cada paróquia pense um pouco sobre a sua própria atuação, com base naquilo que ela pode fazer e nas redes que ela pode estabelecer, nas articulações que ela pode fazer com entidades próximas, com outras igrejas, com movimentos da sociedade civil, pensando nesses 8 eixos para trabalhar questões ambientais, que seriam, então, resíduos, água, energia, construções sustentáveis, as florestas da comunhão, a questão de mudanças climáticas e justiça ambiental, a resiliência a catástrofes e consumo consciente. Então, é claro que esses eixos, eles se relacionam entre si, né? E eles estão divididos só por uma questão didática, para que cada paróquia trabalhe eixo por eixo, né? E consiga melhorar a sua prática, a sua forma de agir e de interagir, considerando cada um desses eixos. Vamos fazer uma pausa para a gente acompanhar, então, o bispo lá no evento, na entrega dos diplomas. O bispo está online com nós já? Ainda não chegou. Ele já pode... Primeiro eu queria pedir desculpa e agradecer a alguém que segurou bem, mas falando em questões climáticas, essa mudança de tempo acaba pegando a gente, minha garganta pediu água aqui. Então eu tive que sair correndo. Mas, Guilherme, enquanto o bispo não entra, nosso repórter ao vivo, eu estava refletindo enquanto estava falando, que a gente pensa na questão ambiental, o impacto que a gente teve da enchente, mas a gente tem questão de saúde também, que acaba afetando muito, né? Do clima, de a gente ter áreas que estão sendo descongeladas com bactérias, com coisas que nunca se viu antes. Então a gente também tem um impacto muito grande na saúde que está entrando em risco com isso, né? Sim, a própria pandemia que a gente viveu uns anos atrás, né, se discute até hoje se ela teve alguma relação com as mudanças climáticas, e é provável que tenha, e é provável que a gente venha a passar por outras pandemias e endemias em função de locais que estavam congelados e que agora estão descongelando, que podem descongelar vírus, bactérias que estavam lá congelados e para os quais a gente não tem mais as defesas, né, e o sistema imunológico preparado, e a gente pode passar a ter que enfrentar esse tipo de problema também mais frequentemente. Então, é um problema que a gente vai correr mais risco de enfrentar daqui para frente também, né, aliado a todos os outros eventos. Então, no final das contas, né, eu acho que o grande impacto é a gente acaba perdendo qualidade de vida, né, porque são mais riscos de pandemia, são riscos de eventos extremos, são o empobrecimento da população que sofre com esse tipo de evento, né. Então, no final das contas, mesmo que assim, alguém tenha uma visão muito egocêntrica, eu não quero, eu não ligo para o meio ambiente, eu não ligo para a ecologia, mesmo uma pessoa assim, ela teria também que se conscientizar a ter uma vivência mais sustentável e ecologicamente equilibrada, porque os efeitos, eles são imediatos, né? Eles estão começando a acontecer imediatamente e interferir diretamente na nossa vida.
Então, não tem por onde olhar e não pensar que é emergencial e é necessário que a gente passe a ter uma convivência mais harmoniosa, né, com a criação e uma vivência, um estilo de vida, um modo de viver que seja mais sustentável, mais equilibrado e harmonioso com a criação, né? A gente é uma questão muito globalizada, né? Não tem mais o eu, né? É nós, o impacto é geral. É como foi agora na enchente, até mesmo na pandemia. Ah, mas eu não fiquei doente ou eu não sofri com a enchente. Não, é algum impacto que tu teve, né? Alguma região ficou desassistida, tu pode ter perdido emprego, tem N questões que afetam. Então, mesmo que tu não seja diretamente afetado naquele momento, um reflexo pode vir mais adiante e impactar a tua vida de alguma forma. Então, não dá mais para pensar só no a nossa volta. E eu acho que essa questão da igreja ter essa visão ambiental e tanto a social, como a gente está fazendo agora, pós-catástrofe, está sendo muito rico e fortalecendo demais a igreja, fortalecendo o papel dela, o papel de resiliência, o papel de orientação, né, espiritual, religiosa, mas também de um apoio social, né, de olhar para o futuro, olhar para o grupo onde a gente está inserido. E está sendo muito interessante fazer parte disso, né? Tu aí da questão ambiental, a gente aqui na parte social, né, na parte de assistência. E eu queria saber se vocês têm algum comentário, algo para nos trazer aqui, enquanto nosso repórter ainda não apareceu. Né? A Rosa Reck aqui comentou que gostou, achou o assunto bastante interessante e que concorda bastante com o que nós estamos falando. Que bom, Rosa. Então, obrigada por estar aqui nos acompanhando. E, bom, assim, vamos continuar então, enquanto não fazemos o Claro, por favor. Já estamos terminando aqui a apresentaçãozinha. Esses eixos que a gente vai propor que sejam trabalhados em cada comunidade, né? Eles têm depois uma planilhazinha com 5 perguntas. E aí cada paróquia vai responder essas 5 perguntas com sim, não ou às vezes. Então, por exemplo, os membros da paróquia participaram de algum evento relacionado à questão dos resíduos no último ano? Aí a resposta vai poder ser sim, não ou às vezes. E aí, dependendo, ganha pontuação para cada pergunta, 1, 2 ou 0. De forma que vai poder fazer, para cada um desses eixos, uma pontuação de 0 a 10. E a ideia é só que cada paróquia consiga se comparar ela mesma ano a ano. Quantos pontos ela fez nesse ano na questão dos resíduos, e aí tentar melhorar para o ano que vem, e aí faz de novo a análise, e ela vai fazendo, então, um raio-x da situação ambiental, eixo por eixo, ano a ano, buscando uma melhoria contínua de cada comunidade. E aí ela vai receber essa pontuação, então, que é o básico, assim, de gestão, né? Buscando melhoria contínua para cada uma das paróquias. E aí o mesmo vai acontecer para água, resíduos, energia, construções sustentáveis, para cada um daqueles eixos temáticos que o guia está baseado, né? E aí, dessa forma, a gente vai buscar que a igreja, ou que cada paróquia, tenha um olhar interno de melhorar suas práticas ambientais, de reduzir consumo de plástico, de poupar água, de poupar energia, de ser um centro de resiliência às catástrofes, de conscientizar o seu público sobre as mudanças climáticas, sobre o consumo consciente. E aí buscar e aumentando essa pontuação, fazendo todas essas melhorias nos processos ano a ano. Né? E dessa forma a gente passar a ter, né, que essa política ambiental que está estruturada na igreja consiga atuar lá em cada comunidade, em cada paróquia, em cada organização que está dentro da igreja, como seminários, para que
a política ambiental seja estruturante, mas que atue nas pontas, né? Que chegue lá em todas as nossas paróquias. E esse grupo de política ambiental, vocês estão criando tudo da expertise de vocês, da vivência aqui no Brasil, ou vocês têm conhecimento de outras igrejas anglicanas pelo mundo que tenham algo parecido, ou tenham investimento também na questão ambiental? Como é que está sendo isso? E essa troca, se há essa troca de conhecimentos? O nosso grupo de justiça ambiental, ele tem o apoio da rede, a rede de justiça ambiental da própria igreja, tanto internacional quanto aqui no Brasil. Na rede aqui do Brasil, a gente tem um representante de cada diocese. E a nossa política ambiental, inclusive, ela foi desenvolvida a partir de um evento, de uma dinâmica que a gente fez com todos os representantes da rede, onde a gente pediu que cada um contribuísse com uma palavra, ou uma frase, ou um tema que ele achasse importante de conter na nossa política ambiental. Então, foi feito um grande conjunto assim, de frases dessas palavras, com a contribuição de cada membro que estava lá. E, a partir dali, a gente elaborou esse texto. Por isso, a gente tem tantos compromissos. Por isso, ela ficou uma política ambiental ampla, né? Para atender a tentar compreender todas as vozes do que o pessoal estava sugerindo que fosse colocado. E esse guia de gestão ambiental, ele tem contribuição da reverenda Anésia, por exemplo, que está há muitos anos na Inglaterra, e eu, há uns anos atrás, conversei com ela, e ela me mostrou que eles tinham lá um formulário, onde eles faziam esses questionamentos das questões ambientais para todas as paróquias lá. Então, aquilo ali foi uma das inspirações que eu tive para propor, né, que a gente fizesse esse guia de gestão ambiental também, e ele foi adaptado para a nossa realidade aqui. Então, lá eles têm questões de calefação, de aquecimento, que a gente não vai ter exatamente naqueles termos e nem com aquele tipo de consumo de energia, por exemplo. Então, a gente tentou adaptar para a nossa realidade no Brasil, para a realidade das nossas comunidades. Então, alguns termos foram trocados, alguns eixos foram adicionados, para a gente ter algo simples e que seja aplicável em cada comunidade aqui e que seja coerente com a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Muito bom. Essa troca de informação, eu acho que é vital para a gente crescer, né? De ter essa vivência lá, saber o que deu certo, o que não deu e ter essa adaptação para a nossa realidade, né? Para as nossas vivências, como a questão de vocês mapearem os biomas e trabalharem de forma diferenciada e, ao mesmo tempo, todo mundo conhecer um pouco disso, né? Porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul hoje, daqui a pouco está lá adiante, né? No Norte, Nordeste, atuando, ajudando, seja no momento de alegria, de comemoração, quanto de um momento de apoio que precise. Então, a gente tem que conhecer e respeitar a região, a natureza daquela região e entender como funciona. Uhum. E até a gente faz parte também, eu estou representando atualmente a igreja dentro da comunhão anglicana, da ACEM, que é a comunhão anglicana da rede ambiental de igrejas de outros países também, né? Agora, no mês de outubro e novembro, no finalzinho de outubro, eu vou participar da COP da Biodiversidade, que vai acontecer na Colômbia, em Cali. E aí eu vou encontrar essas pessoas que também são representantes das suas igrejas dentro da comunhão anglicana, e a gente vai participar desse encontro, né, levando a posição da igreja anglicana para fazer pressão, né, para que a gente consiga também articular em nível das Nações Unidas, inclusive, né, aqueles compromissos, né, de redução de emissões, de preservação da biodiversidade. Então, a igreja anglicana ela tem tido uma voz ativa, não só internamente, mas também fazendo pressão nesses organismos onde é possível, né, se pressionar para que
haja também mudanças de políticas públicas, para que tenha um compromisso dos países de reduzir as emissões. Então, não adianta a gente fazer a nossa parte aqui e não estar alinhado com a política ambiental do Brasil, né? Então, a gente faz a nossa parte, faz o nosso dever de casa, desde lá da gente poupar a energia, a água, reduzir o consumo de plástico, de descartáveis nas nossas comunidades, mas também faz pressão para que o governo do Brasil, para que os órgãos ambientais sejam fortalecidos, para que o Brasil busque atender às metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, as metas de preservação dos biomas. Então, tem sempre esses dois lados do trabalho ambiental, né? Tem coisas que a gente consegue fazer individualmente e tem coisas que a gente tem que fazer enquanto sociedade. E enquanto sociedade, se a gente não está no caminho certo, a gente tem que fazer pressão para que as coisas mudem e sejam mais alinhadas a esse tipo de experiência de preservação, de conservação. Gui, fala um pouquinho mais do curso, então, que a gente vai começar. Para quem entrou depois, essa é a última live da Diocese Regional durante um tempo. Aí vai passar a ser esse curso que o Guilherme vai falar, com lives feitas pela província nas quintas-feiras, no mesmo horário. E a gente pretende voltar em setembro para dar mais um feedback do trabalho que a gente fez, de acolhida, de suporte às pessoas afetadas pela enchente. Mas aí, durante esse tempo, a província vai fazer esse curso, que aborda justamente essas questões da política ambiental dentro da Igreja Anglicana. Então, eu queria que falasse um pouco mais, Gui, sobre como é que é o curso. Ele é gratuito? Para quem ele é aberto? O que vocês vão apresentar? Como é que vai funcionar isso? Então, o grupo de trabalho de justiça ambiental, em conjunto com o CEA, que é o Centro de Estudos Anglicanos, está propondo que sejam trabalhadas em algumas lives a relação da igreja com cada um dos biomas. Então, aqui no Brasil, a gente tem 6 biomas, mais o bioma marinho. E aqui nesse mapa está representado esses biomas aqui. A gente tem aqui esse azul, esse verde escuro, por exemplo, é onde está o bioma da Amazônia. Aí depois a gente tem um amarelo clarinho, que é o bioma da Caatinga. Nesse amarelo mais amarelo queimado aqui, mais escuro, é onde temos o bioma do Cerrado. E aqui ele está sobreposto, por exemplo, à nossa divisão das dioceses do Brasil. Então, a Diocese Anglicana de Brasília, por exemplo, ela pega uma boa parte aqui do Cerrado e um pedacinho da Amazônia. A gente tem aqui em azul o bioma Pantanal, que ele corresponde, né, em área, ele está todo dentro do nosso distrito missionário, aqui da região do Pantanal. Ele é um distrito missionário que atende, né, hoje ele está sob coordenação, digamos assim, da Diocese da Amazônia. Então, a gente vai trabalhar em cada uma dessas lives, nesse curso. Cada uma vai ser dedicada a um bioma, ela vai ter um convidado especializado sobre esse bioma e um convidado que é um teólogo da igreja, um reverendo, seja daquele bioma ou daquela diocese, e vai ser apresentado por um moderador que faz parte da rede de justiça ambiental. Então, juntando esses conhecimentos sobre os biomas e a visão teológica, a gente vai trabalhar durante uma hora e pouquinho, cada uma das quintas-feiras, aí vai ser às 7h30, a nossa live aqui é sempre às 7, né? Agora essas lives da província vão ser a partir das 7h30. E elas estão abertas a todo mundo que quiser participar, a gente está colocando aqui o link para inscrição no chat dessa live, e ela é gratuita. Basta clicar no link ali e fornecer as informações. A gente pede ali telefone, e contato, nome, para a gente mandar um avisozinho, né? Vai começar a nossa live, sempre nas quintas-feiras, às 7h30. A gente vai começar na semana que vem, já, no dia 25 de julho, nós vamos ter uma live que vai ser de introdução a essas lives dos biomas, onde vai estar presente o Bispo Humberto e a Reverenda Lúcia, que é do CEA, junto com a nossa secretária da província, Cristina, e vai ser a primeira dessa série
de 9 datas, que a gente vai até setembro, daí semanalmente, nas quintas-feiras, para a gente cobrir todos os biomas, mais o bioma marinho, e depois vamos ter o encerramento com um seminário maior, daí vai ser num sábado, numa manhã, onde a gente vai falar, inclusive, dessa política ambiental que vai ser implantada na IAB. Provavelmente a gente vai fazer o lançamento oficial daí, da nossa política ambiental, que vai ser no encerramento dessa série de lives que vai acontecer dedicada a cada um dos biomas. Muito bom. Então, o pessoal que está nos prestigiando, que sempre acompanha nossas lives, vamos continuar aqui, né, junto com a província, com esse olhar dos biomas brasileiros, que é um assunto super interessante, né, e super relevante para nós. E mais que isso, gente, vamos divulgar, vamos convidar outras pessoas para ouvir, para aprender um pouco mais. Né? Como eu disse, Guilherme, tem a possibilidade de ter certificado, mas mais que horas de certificado, vale as horas de conhecimento. Né? Então, é algo que está direto ligado a nós, no nosso dia a dia, e é o que a gente está enfrentando ultimamente, e que, infelizmente, a gente falou em outras lives, né, Guilherme? Vai ser tendência agora, né? E acho que nós temos o nosso repórter ao vivo técnica, certo. Vamos conseguir entrar com ele? Então, encerramos. Olha. Estamos lá, Bispo, é com o senhor. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui, ó. Aí estão sendo entregues os diplomas para as pessoas voluntárias. Aí não me chamaram, daqui a pouco vou lá. Temos aqui também a Elizabeth, que está aqui, ó, que estava assistindo, agora está aqui, a Elizabeth e o Eliseu, de Canoas, que ajudaram a coordenar todo o trabalho lá na paróquia de Canoas. Temos também o Verá Mirim, o nosso indígena, que esteve conosco. A Vivi agora lá está recebendo também. Uma maneira de a gente refletir sobre a importância de entregar as nossas vidas, o nosso tempo. Agora a reverenda Carmen vai receber, de entregar nosso tempo a favor de outras pessoas. Acho que isso é um grande aprendizado, mas e temos que estar preparados e preparadas para isso sempre, né? Porque isso vai acontecer outras vezes, não só preparadas como pessoas, mas também como patrimônio, né? Ter nossos salões, nossas igrejas, lembrando que são lugares, primeiro lugar, para defender a vida. E agora o Guilherme indígena Guarani vai receber, está lá recebendo o Guilherme, porque aqui na Paróquia da Ascensão os povos indígenas foram uma das prioridades, também os quilombolas. E aqui temos aqui está a Vivi, que já recebeu aqui, Vivi, o diploma está aí. O Gabriel, que não estava quando veio, mas agora veio para pegar. A mãe recebeu por ele. Em várias comunidades. Isso, aqui falando que algumas comunidades indígenas foram atacadas e que esta ajuda também veio para apoiar a sobrevivência dos povos indígenas. Das suas moradias, no abrigo, as casas foram todas retiradas com máquinas. E agora que eles voltaram para suas casas, de noite, essa semana, quando uma mulher foi chamada para ver o que era, foram atiradores, né? E saíram com uma caminhoneta. Isso aconteceu não só em Eldorado agora, essa semana, como várias outras comunidades indígenas. Então, a gente reforça a importância de nós sermos multiplicadores da questão dos povos indígenas e quilombolas. Lucimei, aproveitando a oportunidade para lembrar que a vida dos povos indígenas está muito ameaçada. E eu mesmo vou receber agora, ao vivo com você. Estou aqui na live, estão ao vivo, recebendo o governador Cassiá. Então, esse é o diploma de voluntário aqui, né? Até tinha gente dizendo que o bispo não tinha que se meter tanto assim, mas... Parabéns. Mas não dá para não se meter, a gente tem que entrar, né, de cabeça nisso aqui. Parabéns. Um abraço e obrigado ao vereador. Então, sigam com a live e nos vemos.
Obrigada, Bispo, obrigada. Essa super participação, nossa primeira experiência, né, de cobertura simultânea em 2 ambientes, além do cômodo de casa. Parabéns a todos os voluntários que receberam, né? Eu acho que foi fundamental o trabalho. Acho não, tenho certeza absoluta, o trabalho foi fundamental de todos os voluntários, seja trabalhando, quem ficou até agora trabalhando, seja quem trabalhou, conseguiu trabalhar 1 hora, 2 por dia ou menos, assim, não importa o que você fez. O menor gesto que você tenha feito durante esse momento foi fundamental para quem recebeu. Às vezes a gente não dimensiona o que a gente está fazendo ali, está alcançando uma água, ajudando a pessoa a escolher uma roupa, né? Ouvindo o que aconteceu, só ouvir o que acontecer. Isso foi muito importante para alguém. Isso faz muita diferença na vida de alguém. Então, nada mais justo que ter esse reconhecimento para algumas pessoas que estavam ali. Infelizmente, não se pode para todas, né? Não se consegue captar todas as pessoas que participaram. Às vezes a pessoa veio anonimamente, veio ali, doou algumas horas e foi embora. Mas para todos que estão nos ouvindo ou que conhecem alguém, tudo assim, deu parabéns e deu muito obrigado. A gente tem que ter orgulho do nosso povo gaúcho, que trabalhou, do nosso povo brasileiro, que olhou para o sul e estendeu a mão, né, com maior carinho, e mais, continua estendendo. Continua preocupado com o sul, continua nos procurando e perguntando o que pode ser feito, né? A comunidade internacional tem nos apoiado, tem nos dado possibilidade de ajudar muitas pessoas, como o Bispo falou ali, comunidade quilombola, comunidade indígena e todas as pessoas que foram atingidas. A gente gostaria de fazer muito mais, a gente que está na ponta, né, organizando um pouco isso. Infelizmente, a gente não consegue chegar em todo mundo, mas o mínimo que a gente chega, a gente sabe que faz a diferença para aquela pessoa. E isso não sou eu que estou falando. Isso são frases que a gente escuta diretamente, né, das pessoas que estão ali. Né, Gui? É verdade. A gente pôde, inclusive, aqui nesse espaço, né, compartilhar um pouco das ações que estavam sendo feitas. A gente teve a participação da Bispa Mary Gley, que falou um pouco das ações que foram feitas lá na Diocese Anglicana de Pelotas. A gente teve a participação do Reverendo Pilato aqui, que falou um pouco da atuação aí da Paróquia da Ascensão, recebendo donativos, distribuindo as doações. Recebemos, inclusive, caminhão de doações de anglicanos de vários outros locais do país, né? A gente recebeu um caminhão com doações de Brasília. A gente teve um momento de coleta em várias outras paróquias que foram destinadas a atender a população atingida aqui do Rio Grande do Sul. Então, é um momento, agora que a gente está encerrando aqui as nossas lives, com esse aspecto mais emergencial, né, de agradecer de novo a todo mundo que doou, a todo mundo que nos acompanhou aqui, que compartilhou as informações, e principalmente aos voluntários, né, que fizeram esse trabalho tão importante e que acolheram as pessoas, doaram as suas roupas, doaram o dinheiro, doaram aquilo que podiam e não podiam. Inclusive, a gente teve vários exemplos de pessoas que foram atingidas e também estavam fazendo trabalho voluntário, estavam cedendo seu tempo e sua dedicação às pessoas que estavam nos abrigos. Então, acho que a gente passou por um momento, ainda está passando, né, que foi muito difícil para todo o Rio Grande do Sul, mas assim como é difícil, é complicado, foi dolorido para a gente, ainda a gente vai ficar com esse trauma por alguns anos, né? Mas foi super importante a gente poder ver que se formou essa rede de solidariedade dentro da igreja aqui no Rio Grande do Sul. Que a gente... E a gente espera que ela continue, né? Porque, infelizmente, o desastre em si passou, mas os efeitos colaterais vão durar durante um bom tempo. Né? Então, assim, tem muitas casas que ainda estão inabitáveis, tem muitas famílias que não têm ainda para onde voltar. Tem muitas pessoas que estão ainda dependendo de cesta básica, que estão dependendo de apoio, de um colchão, de uma estrutura mínima. Então, assim, a gente, como igreja, está aqui fazendo o possível e, às vezes, o impossível para conseguir atender
o maior número de pessoas possíveis. Mas é bem complicado. E a cada dia a gente ouve uma história, uma narração de algo que aconteceu. Então, assim, não desista do trabalho voluntário, não desista de doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu olhar, um pouco da sua fé para essas pessoas, porque às vezes uma simples oração é isso que a pessoa está precisando, né? Hoje eu ouvi uma frase de uma reverenda comentando uma conversa e que ela disse que a pessoa falava assim, eu sinto dor na alma, tá me doendo a alma. E naquele momento só uma oração era o que poderia ser ofertado e era o que ela precisava. Então, assim, a gente tem essa sensibilidade de ouvir o outro e ver a necessidade do outro. E outra coisa que acontece muito também, as pessoas estão precisando, mas elas não se sentem à vontade, ou, como é que eu vou dizer, que pode receber a doação. As pessoas têm vergonha de dizer que precisam da doação, ou que elas são merecedoras dessa doação. Né? Você pensa, tem outra pessoa que precisa, não precisa dar para mim, e aí tu vai saber a história, você vai conversar e aquela pessoa está com uma carência muito grande. Então, eu acho que a primeira doação da gente é de ouvir. É o tempo de ouvir aquela pessoa. E aí entender a história, e aí direcionar para onde ela pode ter um suporte para tentar melhorar um pouco. Isso faz muita diferença no final. Aguardamos o nosso repórter? Não? Então vamos encerrando aqui. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui, né? Gui, a tua aula foi muito esclarecedora e eu tenho certeza que vai ser um projeto lindo, muito importante, significativo para nós. Muito, muito obrigada por ter caminhado conosco nesse momento. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui e acompanharam também todas as nossas lives. E vamos dar apoio também para esse momento agora desse curso. Gui, contigo. Então tá, eu agradeço também o espaço, a tua dedicação, Letícia. Agradeço a Paula, que sempre esteve ali nos bastidores, sempre organizou tudo para a gente conseguir fazer essas transmissões. E acho que é isso. Fico feliz de ter podido contribuir um pouco com aquilo que a gente trouxe aqui em todos esses dias. E contamos com o pessoal agora nas próximas lives da província para a gente aprofundar nosso conhecimento nos biomas. Acho que era isso, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus e a gente se encontra em outro momento. Até mais.